Boa tarde a todos. Mais uma tarde em que aqui nos encontramos, mantendo essa paz e essa harmonia neste ambiente que nos foi preparado, com muito amor, muita paz, que possamos receber dos nossos mentores espirituais que tanto trabalham nessa casa. Eles sabem de tudo em que precisamos, já estão aqui trabalhando há muito tempo, até mesmo antes de chegarmos, que os lugares que sentamos também são importantes. Todos estão trabalhando muito, então vamos manter esse ambiente até o fim. Vamos dar início lendo uma página de Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. O capítulo é o 100, Auxílios do Invisível. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Está em Atos, capítulo 12, versículo 10. Os homens esperam sempre, ansiosamente, o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pela qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, nos ambientes católicos por intervenção dos eleitos e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro, ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhes as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões, no momento oportuno, mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo esta oportunidade de podermos estar aqui, porque muitos gostariam de estar. Gratidão, Senhor, Maria, nossa Mãe Santíssima, que nos ampara, que está sempre conosco, carregando no colo nos momentos difíceis que precisamos atravessar. Faz parte, Senhor, da nossa evolução. E estamos aqui, Senhor, agradecidos sempre por esse momento de estudo, de aprendizado, porque somos aprendizes do seu Evangelho. Estamos aqui unidos para aprender cada vez mais, seguir o seu caminho nessa estrada de luz que nos ampara, nos orienta, fortalece a nossa fé, trazendo a esperança em dias melhores. Agradecemos sempre, Senhor, e as nossas vibrações para a nossa irmã que fará uso da palavra,
orientando-nos, que ela seja intuída, que o trabalho da tarde seja maravilhoso, com muita luz e muita paz. Agradecemos a essa nossa casa de oração, sempre de portas abertas, no acolhimento daqueles que precisam, daqueles que chegam, envolvendo a todos, Senhor, nesta luz e nesta paz. Envolve-nos, Senhor, e fica conosco até o fim. Que assim seja. Vamos passar a palavra para a nossa Silvia Rangel, que ela tenha as melhores vibrações da tarde. Boa tarde a todos. Como sempre fazemos, lembrando a saudação dos primeiros cristãos nas igrejas fundadas por Paulo de Tarso, nós desejamos a todos alegria e paz. Hoje, o nosso tema é a assistência espiritual nas obras de André Luiz. Então, nós principiamos lembrando do livro Nosso Lar, né, em que o nosso patrono, André Luiz, o espírito André Luiz, narra tudo o que aconteceu com ele depois da sua desencarnação, aqueles anos de sofrimento que ele passou no umbral, até que chegou um momento em que ele, desesperado, pediu ajuda a Deus e, nesse instante, viu um espírito iluminado ali junto dele, que ele pensou que fosse um anjo, né? E esse espírito iluminado disse que era Clarencio, que não era um anjo, não, que era só um irmão dele, que vinha para ajudá-lo. Clarencio estava há muito tempo querendo ajudá-lo, mas ele, desesperado, revoltado, não se ligava no plano espiritual superior, então Clarencio não conseguia entrar em contato com ele. Então, Clarencio o resgata ali daquele lugar, ele é levado numa maca para, então, a cidade espiritual de Nosso Lar, uma cidade muito bonita, onde ele é atendido, primeiro num hospital, faz amizades, e aí, já refeito, ele, então, que tinha sido médico aqui na Terra, ele pede para trabalhar, ele queria trabalhar como médico, né? E então, aquele mesmo Clarencio, que o havia resgatado e que era um dos ministros de Nosso Lar, um dos dirigentes de Nosso Lar, explica a ele que toda a medicina que ele havia aprendido na Terra era boa, era eficiente, mas que a medicina espiritual é muito mais complexa. Então, que seria preciso que ele fizesse um aperfeiçoamento, né, para ele poder ficar apto a trabalhar da maneira que ele queria. Então, nós vemos, então, em todos os demais livros do André Luiz, que ele vai descrevendo os vários grupos de trabalho aos quais ele foi se vinculando, como se ele fosse um residente de medicina. O que o residente de medicina faz? Ele já é formado, mas ele vai, então, fica mais alguns anos, não é, sob orientação de médicos mais experientes que ele, e vai, então, na prática do hospital, ele vai aperfeiçoando os seus conhecimentos. Então, André Luiz fica como se fosse um residente de medicina espiritual e vai participando de vários grupos de auxílio, tanto no plano espiritual como aqui na Terra. E, então, nos demais livros ele descreve os vários trabalhos dos quais ele participou, e que nos trazem, então, informações maravilhosas sobre essa questão do auxílio divino. Porque todos os crentes, todos aqueles que creem em Deus, né, eles acreditam que Deus ajuda, né? Mas eles não sabem o que nós sabemos, que Deus nos ajuda
através das suas criaturas, que são os espíritos elevados, aqueles que já têm condições de ajudar os outros. Porque a lei do universo é a lei do amor, é a lei da fraternidade. Então, Deus estabeleceu que todos nós, espíritos criados por Ele, devemos nos ajudar mutuamente, aqueles que estão mais adiantados, ajudando aqueles que estão mais atrás. E então André Luiz vai descrevendo os vários grupos dos quais ele participa. São grupos pequenos, geralmente com alguns companheiros iguais a ele, também aprendizes, e sempre com um espírito mais elevado que eles, com maior gabarito de conhecimentos e de moralidade. E ele chama, tanto é que ele chama sempre esses espíritos que dirigem esses grupos, ou de assistente ou de instrutor. O assistente fulano, nós fomos num grupo com o assistente fulano, aconteceu isso, aquilo e tal. E quem são esses espíritos todos, então, que prestam essa assistência? São anjos? Já são espíritos puros? Não. Nós precisamos lembrar da explicação que Kardec traz para nós no Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 1º, dos Espíritos. Nas questões 100 a 113, Kardec lembra, então, que nós todos fomos criados por Deus simples e ignorantes, e devemos, então, fazer uma longa caminhada de desenvolvimento espiritual, até que seremos um dia espíritos puros, anjos, como diriam os católicos. Mas nesta longa caminhada, nós passamos, vamos dizer assim, por diversas categorias, conforme nós vamos nos transformando. E, para efeito didático, Kardec dividiu os espíritos, que somos todos nós, sejamos encarnados ou desencarnados, em 3 grandes grupos. Os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Quem são os espíritos imperfeitos? Somos todos nós, cheios de paixões, de defeitos, de questões não resolvidas, ainda lutando pelo nosso progresso espiritual, ainda reencarnando em reencarnações difíceis, em planetas como o nosso, de provas e expiações, mas que também temos diferenças entre nós. Então, existem os espíritos impuros, que são aqueles que estão totalmente devotados ao mal, que são perversos, que se alegram em fazer mal aos outros. Mas há também os espíritos levianos, há os espíritos pseudo-sábios, que acham que sabem tudo, que dão palpite nas coisas, mas que não têm grande sabedoria. Os espíritos neutros, que não são preguiçosos, tanto para fazer o bem como para fazer o mal, e os espíritos perturbadores. Então, nós vemos, por essa pequena definição, que somos todos nós, nós encontramos exemplos desses espíritos aqui na nossa sociedade. E também, então, existem os espíritos bons, Os espíritos bons é que são esses espíritos que André Luiz descreve como sendo os espíritos que prestam essa assistência que nós vamos lembrar, Mas também entre eles existem diferenças, porque eles ainda não são puros, eles ainda estão em progresso, em um processo de evolução. Então, existem os espíritos benévolos, que são aqueles espíritos bondosos, mas que ainda não são assim, não têm grande saber, ou nem tão grande moralidade. Nós poderíamos botar nessa categoria os espíritos familiares, Aqueles espíritos dos seres que nos amaram, que voltaram para o plano espiritual, que já são bondosos, que querem ajudar, mas que ainda não têm grande gabarito espiritual.
né? Existem os espíritos sábios, que são aqueles que têm grandes conhecimentos do universo, das leis do universo, da ciência. Existem os chamados espíritos de sabedoria, que têm, então, as qualidades morais muito desenvolvidas, e os espíritos superiores, que esses, então, têm ciência, sabedoria e bondade. Então, nós vemos que, nesse grande grupo dos espíritos bons, também existem gradações de progresso espiritual, que é a realidade. Por isso é que André Luiz sempre descreve nos grupos dos quais ele participa, que tem sempre um espírito mais graduado, né, que tem mais conhecimento, mais moralidade, que dirige os demais que vão prestar auxílio. E, finalmente, né, existem os espíritos puros, esses, então, não têm mais necessidade de reencarnar, né, alcançaram, né, o ápice do desenvolvimento espiritual. Mas, então, esses espíritos que nós vamos tratar hoje, que André Luiz fala para nós, são esses que prestam a assistência espiritual, são esses espíritos bons, né, que vêm nos ajudar. André Luiz descreve muitos casos, muitas circunstâncias e de assistência espiritual, tanto no plano espiritual como na Terra. E nós pensamos algumas só para exemplificar, para nós lembrarmos, né? Então, o primeiro exemplo que nós vamos citar é de uma grande ajuda prestada a um encarnado muito doente. Então, o grupo do André Luiz, que estava sob a direção do assistente Silas, ele é chamado a prestar socorro para uma mulher muito pobre, miserável mesmo, que vivia numa choupana na zona rural e tinha um filho com muitos problemas, né? Esse filho tinha um nanismo, já era adulto, mas tinha assim, uns 90 centímetros de tamanho, uma cabeça muito grande, era surdo, mudo e completamente paralítico, quer dizer, vivia praticamente em estado vegetativo. E ela, então, tendo esse filho muito necessitado, impossibilitada de trabalhar, vivia de esmola. E eles, quem eram esses espíritos, essas duas pessoas encarnadas em situação tão difícil? Eles tinham sido, em muitas encarnações, em sucessivas encarnações anteriores, poderosos, ricos, tinham abusado do poder e da riqueza, sempre juntos, e provocado muito sofrimento, muito sofrimento. E ela tinha caído em si antes dele. E então, arrependida e tal, pediu uma reencarnação e foi-lhe concedido reencarnar e trazê-lo também, né, como filho dela. Naquele corpo, impossibilitado de se manifestar, porque ele era um espírito muito revoltado, muito cruel ainda, e que então estava como que aprisionado por um período naquele corpo, para que ele pudesse até escapar dos seus inimigos espirituais. Como ele tinha feito muito mal, ele também era muito assediado por espíritos que tinham sido prejudicados por eles. E para que ele pudesse ser encaminhado a uma reencarnação que ele pudesse aproveitar, ele precisava como se fosse um período de hibernação, um pouco tranquilo, fechado, né, naquele corpo, para ele se aquietar, se acalmar, para depois, em outras encarnações, ele prosseguir na sua caminhada. E o que estava acontecendo? Por que eles foram chamados para ajudar? Porque ela estava prestes a infartar. Ela estava passando muito mal. E ela não podia desencarnar ainda, porque ambos precisavam de mais tempo encarnados. E então eles chegam ali, onde eles moravam, naquele casebre, no meio do nada, e não tinha nada na casa.
tinha só 2 esteiras no chão de terra, e o mentor procura ali, só vê um cântaro de água. E então, o que é que ele faz? Ele fluidifica a água, põe lá um elemento para dar sono, induz chamava Poliana, a Poliana a beber aquilo, e ela adormece. Quando ela adormece, o que acontece quando nós adormecemos? O nosso espírito sai do corpo. Então, eles levam o espírito dela a um bosque que havia próximo, e lá Silas entra em prece. Quando ele entra em prece, ele se conecta com o plano espiritual, né, superior, e André Luiz fica encantado, porque vê como se fossem 5 estrelas cadentes vindo para a Terra. Eram 5 espíritos muito iluminados, que vieram para ajudar. E então, o que esses espíritos fazem? Eles manipulam os fluidos de plantas medicinais que havia ali, naquele bosque, juntam, né, com o fluido cósmico universal, né, que André Luiz diz aqui, energias imponderáveis da natureza, né? Que nós sabemos que é o fluido cósmico universal que está no universo todos, nós todos, né, vivemos mergulhados nesse fluido, né, que é produzido por Deus, que é a fonte de toda a vida. E então eles manipulam os fluidos, esses fluidos todos, fazem com que a Poliana, espírito, inale aquela substância, e ela, então, o perispírito dela fica fortalecido. E aí eles a levam de volta para o corpo, ela se apodera do corpo novamente. O que acontece quando ela volta para o corpo? Nós sabemos que o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ele fica mergulhado, vamos dizer assim, né? Imantado no nosso corpo material, célula a célula. Então, a ajuda que é prestada ao perispírito é absorvida pelas células materiais. E ela, então, melhora daquele estado crítico que ela estava, né, de pré-infarto, e aí adormece tranquila. E então os espíritos dão por finda aquela missão deles de tratamento de emergência, né? E aí o mentor ainda fala para o André Luiz e para os companheiros: bom, agora nós atendemos agora a emergência, depois nós vamos procurar alguém de boa vontade nas redondezas que possa vir aqui para ajudá-los na manhã seguinte, né? Muitas vezes os bons espíritos também intuem as pessoas de boa vontade a ajudar as demais pessoas que estão necessitadas. Então, nesse caso, nós vemos o quê? Sempre todos esses casos que André Luiz narra trazem muitas informações, muitos ensinamentos, né? O primeiro deles é o quê? Né? É que a assistência espiritual existe, ela é efetiva, ela acontece e a gente nem fica sabendo, né? Nós mesmos já fomos muitas vezes beneficiados pela assistência espiritual e nem soubemos, né? Nós também, outra coisa que ele descreve aqui, né, é a questão dessas reencarnações muito penosas, né? Quem visse aquela mendiga com aquele filho tão necessitado, pensaria: nossa, mas que horror, como é que Deus deixa que aconteça isso, um espírito encarnar nessas circunstâncias e tal. E nós não sabemos que, muitas vezes, né, essas reencarnações muito dolorosas, elas são a ponta do iceberg. Ali não se sabia, só se via o resultado dos males que aquele espírito tinha feito em outras encarnações. Ali aparecia o sofrimento dele, que era inevitável, né? Mas nós vemos sempre que é
que há uma misericórdia de Deus, porque aquele espírito que havia feito tanto mal, que ainda era endurecido, né? Mesmo assim, ele estava sendo ajudado por Deus. Estava uma reencarnação dolorosa, sim, é verdade, né? Mas aquilo ali era a misericórdia de Deus, né? Então, nós vemos todos os ensinamentos que vêm paralelos aos casos contados pelo André Luiz, né? Outro fato muito interessante também de assistência espiritual, o André Luiz narra no livro No Mundo Maior, capítulo 13, o título é muito interessante, chama Psicose Afetiva. Então, ali, então, André Luiz está num outro grupo. Quem dirigiu o grupo era o assistente Calderaro, era um outro espírito que estava ali dirigindo. E, então, eles também vão ajudar uma moça que estava prestes a se suicidar. Então, eles vão para evitar que ela se suicide. Então, qual era o caso dela? A moça se chamava Antonina, e ela tinha tido sempre uma vida muito difícil. Com 8 anos, ela ficou órfã de pai, e então já começou a trabalhar para ajudar a mãe e a irmãzinha menor. Quando ela tinha 20 anos, a mãe faleceu, e ela então se responsabilizou para terminar de criar a irmãzinha. E aí a irmã ficou moça, casou-se, mas casou-se com um marido que não era bom, era alcoólatra, ela tinha 4 filhos, e a Antonina continuou ali prestando assistência moral à irmã, que tinha aquele casamento difícil, com 4 crianças pequenas. Aí ela conheceu um rapaz que também lutava com muitas dificuldades, como ela, e ele queria estudar, e ela deu todo o apoio para ele, então os dois namorando, e ela apoiando ele para que ele estudasse e tal, e ele, com o apoio dela, ele consegue entrar na faculdade, se forma em medicina e tal. Uma vez formado, e ela esperava, então, né, que ele, ao se formar, então, que eles então poderiam se casar, e ela poderia, então, ter a sua família, os seus próprios filhos e tal. E o que ele faz? Uma vez formado, ele conhece uma moça mais jovem que ela e mais rica que ela, e resolve casar-se com essa moça. E ela, então, foi falar com ele, né, para saber por que ele tinha tomado aquela decisão, e ele é implacável. Ele disse que ele agora já estava numa outra posição social e que ele não podia casar-se com uma moça tão simples como ela, e que ele precisava mesmo era de uma noiva como a que ele tinha escolhido, que o ajudaria no seu progresso na sociedade. Ela entra em profunda depressão, fica muito amargurada e resolve, então, se suicidar. Ela, então, adquiriu lá um veneno que ela pretendia tomar. Aí, o que o assistente Calderaro faz? Mais uma vez, ele induz, então, a moça ao sono, que eles agem muito assim, quer dizer, durante o sono, porque fica mais fácil, né? Durante o sono, a gente se desprende do corpo, e aí eles conseguem prestar maior assistência, né? Como aconteceu no caso da doente, que nós relatamos antes, ou para falar mesmo com a pessoa, né? Porque nós, quando saímos do corpo, então ficamos mais propícios a escutar um espírito que venha a nos aconselhar, né? E aí, então, ele dá uns passes nela, ela adormece. Quando ela sai do corpo, então, ele já havia
pedido que viesse, então, a mãe dela, desencarnada, e um outro espírito, que era um amor dela de outras vidas, para que os dois viessem conversar com ela. E a mãe, então, fala com ela, mas minha filha, o que você vai fazer? O suicídio não é solução para ninguém, você tem essa prova, né, da solidão afetiva nessa encarnação e tudo, mas você tem que superar e tal, tem que ter coragem. Então, conversa muito com ela, e o espírito, então, de um rapaz que estava ali junto com a mãe, conversa também com ela e fala para ela: Antonina, você precisa vencer essa encarnação, precisa ser corajosa e tal, porque nós estamos esperando você aqui do outro lado, né? Tenha coragem, então, e tal. E daí a mãe e o rapaz a levam em espírito para passear num lugar agradável no plano espiritual, para ela espairecer, para ela se fortalecer. E depois, quando ela é trazida para o corpo, o mentor dá um passe nela para ela esquecer os detalhes daquele sonho bom que ela teve, porque nós não conseguimos lembrar, não devemos lembrar detalhes desses acontecimentos no plano espiritual, porque nos perturbariam no dia a dia. Então, ela volta para o corpo, acorda, né, se sentindo refeita, mais animada, com vontade de superar aquilo tudo, de vontade de dar um novo rumo para a vida dela. E aí, quando ela acabou de acordar, um dos sobrinhos pequenininhos entra ali no quarto e chama ela para ir para o jardim, para brincar com ele e tal, e ela se distrai com a criança e sai, se sentindo uma nova pessoa, né? Então, a gente lembra que, às vezes, o povo diz que o sono é um bom conselheiro, né? E é mesmo, né? Porque, muitas vezes, é durante o sono que os nossos amigos espirituais vêm nos dar conselhos, vêm nos dar intuições sobre ações que nós devemos fazer e tal, né? Nos animar, né? Porque os bons espíritos não podem tirar de nós as lutas que nós temos que lutar, porque nós, né, reencarnamos com determinadas dificuldades para superar, e a luta é nossa, para que nós tenhamos, né, o trunfo da vitória. Mas eles podem fazer o quê? Eles podem nos ajudar, nos animar, né? É como o preparador físico que prepara o atleta para a Olimpíada, né? Então, o preparador faz o quê? Prepara o atleta, faz ele fazer bastante treino, dá conselhos, não sei o quê, sobre a alimentação, sobre os exercícios, mas a corrida quem tem que fazer é o atleta, né? O preparador não pode correr por ele. Então, é assim, nas nossas encarnações, né? Os mentores espirituais, aqueles que avalizaram a nossa encarnação, né? Eles torcem por nós, eles nos apoiam, né? Mas eles não podem lutar as nossas lutas. Então, eles podem fazer o que foi feito durante o sono, né? Alertar, animar, né? Para que a gente consiga continuar na nossa luta, né? Então, mais uma vez, nós vemos, no caso que o André Luiz nos traz, quantos ensinamentos, né? Primeiro, do auxílio dos bons espíritos, né? Depois, o perigo do suicídio, né? Que o suicídio não é solução para nada, porque o que acontece com o suicida? Como o suicida é aquele que foge do sofrimento, da prova que ele tinha que passar, ele continua com aquela dívida, né? Quando nós estamos passando por uma dificuldade, é uma dívida que nós temos que pagar, ou uma luta que nós temos que lutar, uma coisa que nós temos que fazer. Como nós fugimos através do suicídio, continuamos com aquilo, a dívida permanece, né?
e ainda agravada pelo próprio ato do suicídio. Porque o que acontece no suicídio, né, é que nós lesamos o nosso corpo perispiritual. Nós não lembramos que o nosso perispírito está todo penetrado no corpo, célula a célula. Então, quando nós violentamos o nosso corpo, né, suicida dá um tiro no coração, né, ele agride o corpo material e o corpo espiritual. E ele leva para o plano espiritual aquela lesão no seu corpo perispiritual, que só vai sair com uma outra encarnação, em que ele vai, no novo corpo, o perispírito dele vai imprimir uma doença cardíaca, né, de nascença, um problema cardíaco sério. Então, na outra encarnação, o que acontece com o suicida? Ele vem com um problema físico, né, decorrente do suicídio, e continua com aquela dívida. Então, ele vai ter que passar uma encarnação inteira com aquele problema físico decorrente do suicídio e ainda, numa outra, renovar aquela prova da qual ele fugiu. Então, o suicídio não é a solução. É isso que André Luiz lembra aqui, né? Eles vêm para evitar que a moça se suicide, para não prejudicar o andamento da evolução espiritual dela, né? E aí, prosseguindo, então, nas nossas recordações aqui, nos lembramos também de citar o auxílio espiritual, a assistência espiritual, durante a desencarnação. Então, André Luiz, também no livro Obreiros da Vida Eterna, ele também, num grupo liderado pelo assistente Jerônimo, eles vêm para a Terra para ajudar na desencarnação de 5 pessoas que estavam merecendo uma ajuda especial durante a desencarnação. Abrindo um parênteses, todo mundo, no geral, é assistido durante a desencarnação por espíritos que têm este encargo de ajudar na desencarnação. Mas, quando a pessoa é mais espiritualizada, fez o bem, tem mais valores espirituais, né? Ela, então, tem um merecimento para receber, então, uma ajuda mais detalhada. Então, é o caso aqui deles, né? Eles vêm para ajudar na desencarnação de 5 pessoas. Quem eram elas? Era um espírita chamado Dimas, que tinha sido médium, né? Um outro espírita chamado Fábio, que não tinha sido médium, mas tinha trabalhado muito na ajuda ao próximo. Uma senhora presbiteriana, protestante, né, presbiteriana, chamada Albina. Um católico, chamado Cavalcante, e uma outra senhora espírita, chamada Adelaide. Então, nós vemos, né, que a assistência espiritual é ecumênica. Os bons espíritos, né, não têm facciosismo religioso, né? Ajudam todos que mereçam ser ajudados, não importa a religião, ou não importa até se não tem religião nenhuma. O que importa é o merecimento moral da pessoa. Então, ele descreve detalhadamente a ajuda que é prestada a essas 5 pessoas. Mas nós vamos lembrar a ajuda que ele dá ao Dimas. O Dimas estava num caso muito avançado de cirrose, tinha 2 filhos pequenos, não era muito idoso, era de 40 e poucos anos, era jovem, mas não tinha jeito, ia mesmo morrer. E aí, ele estava no final da sua existência terrena,
E ele próprio estava tranquilo, porque tinha uma fé muito robusta na vida após a morte e tal. Mas a família, a mulher, não tinham a mesma fé que ele tinha. E a mulher estava desesperada, porque ele ia morrer, né? E então, eles estavam até com uma certa dificuldade para ajudar o Dimas, porque o que acontecia? A mulher envolvia o Dimas em fluidos retentores. Ele estava morrendo, sofrendo muito, mas ela não queria saber. Ela não queria que ele morresse. Então, ela estava envolvendo ele naqueles fluidos retentores. Então, esses amigos espirituais, eles têm paciência de espírito bom, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem, então, o que o povo também chama da visita da saúde. Já ouviram falar na visita da saúde? É aquela melhorazinha que a pessoa que está morrendo tem, né? A parentela está toda ali em cima. Ai, não morre, não morre, não morre, não morre, segurando o espírito. Aí o mentor dá um passe ali, o doente melhora. Aí todo mundo, graças a Deus, melhorou, né? Então, é isso que eles fazem. Ele dá um passe ali no Dimas, o Dimas melhora, estou respirando melhor. A mulher, ai, que bom, que bom. Aí o médico fala para a mulher, não, a senhora vai descansar, ele está melhor, a senhora está muito cansada. Aí ela se afasta, graças a Deus, ela se afastou, o moribundo ficou ali tranquilo com os espíritos, como tinha que ser, e eles começam o desligamento, né? Começa o desligamento pelos chakras, os chakras são como se fossem nós, né, fluídicos, né? Começam os chakras daqui da região do abdômen, então as vísceras param de funcionar, né? Depois o coração, depois o cérebro, pronto, desligou todo, né? Estava ali morto, né? E aí a mãe dele, desencarnada, vem para recebê-lo e ele meio assim, numa modorra, né? Meio adormecido. Então, eles retiram o Dimas ali do corpo, deixam no colo da mãe, a mãe pega ele no colo, e o mentor fala, olha, vamos esperar um pouco para ele se acomodar, para o fluido vital, que é o fluido que preenche a nossa, que dá vitalidade aos nossos órgãos, para que o fluido vital todo seja espargido, vamos dizer assim, né? E depois, então, ele será levado lá para o plano espiritual. E aí, então, começa, né, o velório. Aí é que o André Luiz descreve aqui, né, que fala, então, o velório, né, um problema, quando surgem os amigos equivocados, né, e os inimigos gratuitos, para perturbar o pobre do espírito que acabou de ser desligado do corpo, né? E então ele descreve o que acontece durante o velório. A mulher desesperada, não é? E então, de vez em quando, ela chegava perto do corpo, Dimas, como é que você morreu? Como é que vai ser? Como é que eu vou viver sem você? Então, quando ela fazia isso, eles, perturbado ali, ele chegava a sair de onde ele estava, lá de junto da mãe, e ia para perto dela, para junto do corpo, sofrendo também. Quer dizer, coitado, né? Um sofrimento desnecessário, né? Também eles descrevem as conversas inadequadas, né, que não deixavam o ambiente tranquilo, e tudo isso perturbava o Dimas, que tinha sido recém-desligado do corpo, porque o espírito que acaba de morrer, né, de ter a morte biológica, é como se ele tivesse passado por uma grande cirurgia. Imagine, né, o que acontece quando nós passamos por uma grande cirurgia. Vai para a UTI, não é isso? Que é tranquilo, não pode receber visita, fica ali quietinho e tal, até se recuperar. Então, o espírito recém-desligado é um espírito que passou por uma grande cirurgia. Ele precisa de sossego. Ele precisa de vibrações amorosas, de tranquilidade,
né? E eles descrevem, então, o sacrifício que é para manterem o Dimas, então, né, apartado daquelas vibrações todas pesadas que o perturbavam. Até que, por fim, acaba o velório, o corpo é enviado para o cemitério e eles levam, então, a mãe leva o espírito do Dimas adormecido para o plano espiritual. Então, quais as grandes lições, né, que André Luiz traz aqui? Da assistência espiritual, mais uma vez, né, em todos os acontecimentos da nossa vida, até na desencarnação, né? Como a desencarnação é uma coisa delicada, né, que deve ser acompanhada pelos familiares com tranquilidade, apesar do sofrimento. É claro que a família está triste por se separar daquele ente querido, é compreensível isso. A tristeza é uma coisa, o desespero dificulta o trabalho do desligamento do espírito, né? E mostra também o quê? Que que nós somos muitas vezes, né? Nós somos o quê? Recepcionados por almas queridas que nos precederam na volta para o plano espiritual, né? Como é o caso dele, que a mãe veio buscá-lo, né? E a grande lição é a lição do velório, né? Que o André Luiz fala assim, eu aprendera que as câmaras mortuárias, ou seja, os velórios, né, não devem ser pontos de referência à vida social. Quer dizer, não é lugar para fazer piada, para ficar com pensamentos baixos e tal, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. E então André Luiz nos mostra como nós devemos nos comportar nos velórios em relação à morte, para ajudar aquele espírito, então, que passou por uma intervenção delicada e está voltando, então, à vida espiritual, né? E, finalmente, para terminar, nós gostaríamos de lembrar que os espíritos também auxiliam, também entre outros inúmeros tipos de auxílio, auxiliam na reencarnação. E que a reencarnação não é um mero fato biológico, né? E que, na maior parte das vezes, nós pedimos, sim, para nascer, né? Muitas vezes, quando ficamos revoltados, falamos, não pedi para nascer. Pediu, sim, muitas vezes, a maior parte das vezes pediu. E pediu para nascer naquela família, naquelas circunstâncias. E então, ele descreve aqui, né, que eles vão ajudar na reencarnação de um companheiro deles, que chamava Sigismundo, que já era um espírito que tinha mais lucidez, né? Porque o que acontece? A reencarnação, ela é assistida. Existem também grupos de espíritos que auxiliam em todas as reencarnações, em todas, né? O geral, existe um auxílio. Porém, existem reencarnações em que o espírito, quando já é mais lúcido, que já compreende que ele precisa reencarnar em determinadas circunstâncias e pede para reencarnar naquelas circunstâncias, e ele tem merecimento para receber uma ajuda mais aproximada dele, então ele é ajudado. É o caso do Sigismundo, que era o companheiro deles, que já trabalhava lá no plano espiritual, era um espírito, né, que já tinha noção das coisas, né? E o que ele precisava reencarnar com um determinado casal. Por quê? Porque, numa outra encarnação, ele havia participado com este casal de um triângulo amoroso. Então, a mãe
pai, que seriam a mãe e o pai dele nessa atual reencarnação, eram casados também, em outra encarnação, e ele havia se tornado amante da mulher. E havia se confrontado com o marido dela, né? E havia, então, matado o marido com um tiro no peito. E aí, aquela coisa, foram todos para o plano espiritual, isso aqui, passa por sofrimento, isso aqui, reencontra, não reencontra, se reencontraram, viram que estavam errados, querem consertar a situação, coisas que acontecem no plano espiritual. Aí, muito bem, decidiu-se que voltariam os três, o casal, novamente casal, e ele, então, seria filho do casal. Mas aí o que aconteceu nessa encarnação? Uma coisa é o que a gente promete lá no plano espiritual, outra coisa é o que a realidade aqui da Terra, né? Eles não estavam conseguindo fazer a aproximação do Sigismundo do pai, porque o pai sentia uma aversão, assim, absolutamente, não era nada consciente, absolutamente inconsciente, contra aquele espírito que tinha sido inimigo dele. Mas eles tinham que voltar juntos, eles tinham que ficar novamente juntos, né, para adoçarem aquele relacionamento. Aí, aquele trabalho, mais uma vez aquele trabalho, te espera adormecer, o pai adormeceu, saiu do corpo, a mãe adormeceu, saiu do corpo, reúne todo mundo, olha só, vocês não prometeram que vão se acertar e tal, está na hora, tenham confiança, aquela grande conversa que só os bons espíritos sabem ter. E aí, então, finalmente, o pai concorda, né? E então o Sigismundo é preparado para reencarnar. No dia em que então vai haver a fecundação do óvulo, então, né? O Sigismundo já estava sendo preparado para ser preso, acoplado ao óvulo fecundado. O que acontece com o espírito que vai reencarnar? O espírito está no plano espiritual como adulto, né? Mas ele vai reencarnar, ele vai ter que, aquele perispírito vai ter que fazer o quê? Vai ter que se juntar àquele corpinho que está ali em formação. O perispírito é reduzido, passa por um processo de redução, porque ele é muito plástico, né? Então, o Sigismundo já estava sendo diminuído e tal. Quando há a fecundação, então, ele é acoplado ali ao óvulo fecundado e tudo, e então eles dão por fim daquele trabalho que eles tinham realizado ali, né? E ainda acompanham os primeiros tempos dele como reencarnado, né? Nos primeiros 7 anos até a reencarnação dele se estabilizar. Então, nós vemos, é um trabalho, né? Uma coisa maravilhosa. E, veja, e não era para a reencarnação de uma grande personagem da humanidade, nada, uma pessoa comum. Então, nós podemos imaginar, né, o trabalho a dedicação que a nossa reencarnação não deve ter sofrido dos amigos espirituais, né? E isso é um lembrete para nós valorizarmos a nossa reencarnação, com todas as dificuldades que ela apresenta, né? Porque se nós já tínhamos alguma lucidez no plano espiritual, nós pedimos para reencarnar, ou sabíamos que deveríamos reencarnar num determinado grupo familiar, com um determinado corpo, ou às vezes até com algum problema de saúde, porque tem um detalhe que eu não mencionei. O Sigismundo iria ter, depois de alguns anos, ele iria ter um problema cardíaco. Por quê? Porque ele tinha na memória, inconsciente, né, na culpa dele de ter dado um tiro no peito do outro. Então, ele passaria por problemas cardíacos. Não estou dizendo que todo mundo que tem problema cardíaco é porque deu tiro no peito do outro na outra encarnação, né? Cuidado
para não aplicar a todos os casos. Neste caso específico, era assim, né? Cada caso é um caso. E, então, são todos quais são as lições que nós vemos aqui nessa exemplo que o André Luiz dá de assistência à reencarnação. Primeiro, a importância da reencarnação. Ela não é aleatória. Nós não reencarnamos de qualquer maneira, somente pelas forças biológicas, né? Tudo tem uma razão de ser. Nós estávamos assistidos antes, somos assistidos quando chegamos, e somos assistidos o tempo todo que ficamos na Terra. E somos assistidos quando voltamos, quando somos desligados para voltar, e continuamos assistidos do lado de lá. A misericórdia de Deus não nos desampara nunca. Essa é a grande lição aqui, da importância, né, da reencarnação, né, e dos desafios da reencarnação, né, que nós precisamos superar para que a nossa reencarnação, então, cumpra a sua finalidade, né. Enfim, os casos de assistência espiritual nos livros do André Luiz são inumeráveis, e todos eles com muitas lições paralelas. E o que acontece quando nós lemos esses livros do André Luiz? Eu me lembro que a primeira vez que eu li O Nosso Lar, eu tinha 14 anos. E eu era de família espírita, ouvia falar de assistência espiritual, de ajuda de Deus e tal. Mas quando eu li os livros do André Luiz, eu fiquei emocionadíssima. Uma alegria, me enchi de alegria. Mas é isso, mas não é que Deus ajuda mesmo? Mas não é que os espíritos ajudam mesmo? Mas não é que eles ajudam sempre, em várias circunstâncias? Mas não é que é só a gente se ligar com eles, que eles se aproximam para nos ajudar, que é o que eles estão querendo fazer o tempo todo, né? E então, os livros do André Luiz reforçam a nossa fé, porque dão exemplos, né, palpáveis, que confirmam a teoria, né? A teoria do Espiritismo, todos os ensinamentos do Espiritismo, né? Da vida após a morte, da reencarnação, do intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, a nossa fé se torna mais robusta. E nós, então, podemos nos encher de gratidão a Deus, né? Que criou esse sistema maravilhoso da fraternidade universal entre espíritos encarnados e desencarnados, os mais evoluídos ajudando os menos evoluídos, a oportunidade que é sempre renovada para todos nós, né? E então, que as nossas últimas palavras sejam de profunda gratidão a Deus nosso Pai, que nos criou, que criou esse sistema maravilhoso, de profunda gratidão a esses espíritos bons, nossos mentores, nossos amigos espirituais, que são como se fossem irmãos mais velhos, que estão sempre conosco, estão sempre nos protegendo, nos intuindo, nos aconselhando, torcendo pelo nosso progresso espiritual. E nós podemos desejar a eles, então, que eles possam progredir cada vez mais no seu trabalho, que eles sejam recompensados com muita luz, muita paz. E que a nossa gratidão, então, se estenda à vida, a Deus que criou a vida. E que nós também sejamos gratos a Jesus, nosso Mestre, que nos trouxe tantos ensinamentos para que nós possamos seguir esse caminho de aperfeiçoamento espiritual com mais facilidade. E que Ele nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Muito obrigada.
Quanta gratidão, o nosso mentor da casa, nosso amado André Luiz. Quantas lições trazidas pela nossa irmã, fortalecendo sempre a nossa fé e que possamos estar reunidos, aceitando todos esses ensinamentos e que possamos acreditar cada vez mais que a nossa fé continue fortalecida por esses ensinamentos. Vamos agradecer a todos, aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. E vamos passar a todos os horários que nós temos uma reunião idêntica a essa hoje, às 20 horas, também seguida de passe. Amanhã nós temos o estudo, às 20 horas. No sábado, a juventude, que se reúne. No domingo pela manhã, é a Escolinha Gamaliel, que estamos de recesso, e voltará no dia 3 de agosto. E domingo à tarde, às 16 horas, também temos uma reunião idêntica a essa, com passes ao final. Queremos agradecer a todos que trazem sempre os alimentos para somar a todos aqui da casa, que são 300 famílias assistidas que recebem esses alimentos, então tudo é sempre muito bem-vindo. A obra do berço, as gestantes, tudo é fralda para idoso, fralda para criança, tudo que se faz necessário para um bebê. E também a casa fornece um enxoval completo para todas elas. Vamos agradecer essa oportunidade, que possamos vibrar nesta paz e nesta harmonia, neste ambiente, para que o segundo tempo, que é a sala de passes, que os nossos passistas possam estar também orientados pelos nossos mentores da casa que tanto trabalham, para que eles possam também passar o melhor deles para todos nós. Envolve-nos, Senhor, e vamos à nossa prece final. Senhor Jesus, Deus, nosso Pai Criador, Maria, nossa Mãe, quanta gratidão. Gratidão a todos os trabalhadores desta nossa casa de luz, que nos ampara, que nos fortalece a cada semana, com essas orientações vindas do teu coração, que possamos estar sempre reunidos na fé, com os corações entrelaçados de paz e de amor, e que possamos olhar o outro com mais compaixão, deixando o homem velho para trás, e que possamos crescer junto a Ti, caminhando com esta luz e este amor em que nos encontramos. Envolve-nos, Senhor, e fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.